Nós vamos falar agora sobre a aplicação iniciar, né? Sobre a força de atrito, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a força de atrito estática, né? No qual é aquele atrito que você existe no momento que você está empurrando o objeto. Então vamos considerar aqui uma caixa, né? Sobre a horizontal. Então nós temos aqui um eixo horizontal, certo? E aqui uma caixa. Entre a caixa, né, e a superfície vai existir uma rugosidade, certo? E essa rugosidade das duas superfícies, nós teremos interações ali, né, dos átomos das extremidades dos dois objetos, né? Então, até você quebrar, né, esse atrito, né, entre as duas superfícies, a força, né, que está se opondo a esse movimento é chamada de força de atrito estática, né? A definição da força de atrito estática ela deve ser menor ou igual, né, sempre ao coeficiente de atrito estático, né, é uma grandeza dimensional que se relaciona com as propriedades aqui entre as interfaces e a normal, né? Lembrando aqui que nós temos o peso, a força-peso, né, e a superfície no qual o objeto está apoiado reage com uma força de reação que a gente dá o nome nela de normal. Tá joia? Então, essa força de atrito, né, se a força que você aplicar for, né, inferior ou igual a esse valor, né, coeficiente de atrito estático vezes a normal, o objeto não se move. Passou dessa força, ele passa a se mover, e aí vai existir uma força em oposição ao movimento, mas essa força recebe o nome agora de força de atrito cinética, né? A força de atrito cinética ela é menor do que a força de atrito estática, geralmente, certo? Então, o seu objeto está aqui, né? Ele está em repouso, então velocidade igual a zero. Existe lá uma força de atrito estática e uma força F, né? A partir do momento que a força F rompe essa força de atrito estática, né, e o seu objeto ele passa a se deslocar com velocidade, né, velocidade diferente de zero, né, nós vamos aplicar essa força F, certo? E o atrito agora ele recebe um novo nome que é a força de atrito cinética, certo? E aí que muda dessa força para outra é o coeficiente, que é o coeficiente de atrito cinético. Essa força aqui, para manter o seu bloco em movimento, ela é menor, né? Então vamos chamar essa de F', ela é menor do que a F', geralmente. F é menor do que F'. Tá joia? Então vamos fazer um exemplo, né? Então você está tentando mover um engradado de 500 N. Então você tem um engradado, né, tem uma superfície horizontal, né, e um engradado cujo peso, né, tem módulo, peso, a força peso, o módulo dela seja 500 newtons. Beleza. Sobre um piso plano, para iniciar o movimento, você precisa aplicar uma força horizontal, uma força F horizontal, né, igual a 230 newtons. Então, depois da quebra de vínculo e de iniciar do movimento, você necessita apenas de 200 newtons. Então, 230 para quebrar o vínculo, 200 para manter o movimento com velocidade constante, certo? Qual é o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético? Então, a gente vai ter uma força de atrito aqui, certo? Uma força de atrito para trás, e aqui uma reação normal, né, da superfície que está apoiado esse engradado, né? Então, vamos resolver esse problema. Então, primeiro na direção Y. Na direção Y, né, o engradado está apoiado, não existe aceleração. Então, nós podemos aplicar, né, a primeira lei de Newton. Aplicando a primeira lei de Newton,
né, na direção y, né? Então, resultante das forças na direção y é igual a zero. Né? Escolhendo um sistema de coordenadas, eu vou falar aqui que é positivo aqui o y para cima e positivo o x da esquerda para a direita. Então, eu tenho que a resultante das forças na direção y é igual a zero. Quais forças que eu tenho atuando? Positivo, o módulo da normal, negativo, o peso. Com isso, eu tenho que a normal, o módulo da normal é igual ao peso, P, né? Que é igual a 500 newtons. Beleza. Agora, né, a gente vai na direção x. Então, na direção x, né? Quando F é igual a 230 newtons. 230 newtons, né? Então, o que nós temos? Nós temos essa força F, né? Menos uma força de atrito estática máxima, né? É o limite, né? Isso vai ser igual a... Então, ele está na iminência de se mover, né? Então, você igualou a força de atrito estática máxima a essa força F e o objeto está na iminência de se mover, mas ele não está se movendo. Então, a gente pode aplicar a primeira lei, né? Resultante das forças é igual a zero. Então, essa força F, né? Ela vai ser igual à força de atrito estática máxima, que nós definimos que vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Então, essa força F nós conhecemos, 230 newtons. O coeficiente de atrito estático que nós estamos interessados. E a normal, nós calculamos ali, são 500 newtons. Né? Então, o coeficiente de atrito estático será 230 dividido por 500. 230 dividido por 500, que é igual a 0,46. É uma grandeza adimensional. Beleza. Agora, de novo, na direção x. Mas agora, quando o bloco já está em movimento. Então, nós mantemos uma força F tal que o bloco fique com velocidade constante. Certo? A velocidade na direção x. Então, novamente, aplicamos a primeira lei de Newton. Resultante das forças na direção x vai ser igual a zero. Quais forças nós temos? Positiva a força F, né? E negativa a força de atrito cinética. Né? Isso vai ser igual a zero. Então, a força F vai ser igual à força de atrito cinética, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. A força F são 200 newtons. O coeficiente de atrito cinético que nós estamos procurando, vezes a normal, que são 500 newtons. Então, o coeficiente de atrito cinético será 500 dividido por 200. 200 dividido por 500. 200 dividido por 500. 0,4. 0,40 é o coeficiente de atrito cinético. Tá joia? Dando sequência, vamos fazer mais um exemplo. Né? No exemplo anterior, suponha que você tente mover um engradado amarrado a uma corda, né, em torno dele, né, e puxando a corda para cima com um ângulo de 30 graus. Então, agora nessa situação, nós temos uma angulação. Então, tem aqui a horizontal, superfície horizontal, o engradado, e você está puxando, né, o engradado com uma corda, né, que exerce uma força, e essa corda ela está a um ângulo de 30 graus com a horizontal. Beleza. Qual é a força que você deve fazer para manter o movimento com velocidade constante? Então, mais um dado importante, a velocidade ela é constante. Né? O esforço que você faz é maior ou menor do que quando aplica uma força horizontal. Suponha, né, o peso
desse bloco igual a 500 newtons. E o coeficiente de atrito cinético igual a 0,40, que foi o resultado do exercício anterior. Eu vou mudar a cor aqui para ficar mais claro. Então vamos fazer uma distribuição de forças aqui, né? Aqui nós vamos ter uma força de atrito cinética puxando, segurando, né, o movimento, impedindo o movimento. Aqui nós teremos a força peso, né? A normal é uma reação da superfície devido à força peso. Nós teremos aqui essa força F, ela vai ser decomposta, né? A F na direção X e a F na direção Y, tá? Os componentes. O valor da força F não é dado, são dados só esses parâmetros. Vamos voltar para uma outra cor aqui, uma cor mais escura. Vamos lá. Eu vou começar o problema, depois eu vou ter que juntar as duas por causa dessas componentes da força F aqui, tá? Eu vou começar o meu problema na direção Y. Então, na direção Y. Beleza. Vamos escolher o sistema de coordenadas aqui. Então, Y positivo aqui para cima e X positivo para cá. Joia? Então, na direção Y, qual a informação que eu tenho? Da primeira lei de Newton, o que eu tenho? Resultante das forças na direção Y vai ser igual a zero. Quais forças eu tenho na direção Y? Positivo. Tenho normal, tenho a componente da força F na direção Y e tenho o peso negativo. Isso é igual a zero. A normal eu não sei agora qual que é o valor. A componente da força F na direção Y é F vezes o seno de 30 graus. Certo? E o peso, vou pôr um igual aqui, vou passar o peso para o lado de cá positivo, são 500 newtons. 500 newtons. Nessa equação eu vou ter que parar, né, por enquanto. Eu posso dar uma melhoradinha nela ainda. Seno de 30 é meio, né? Deixa eu confirmar aqui. Seno de 30 é meio. Posso falar o seguinte, vou dar uma reorganizada nela aqui, só para a normal vai ser igual a 500 newtons, né? Esse positivo passa para cá negativo, menos 0,5 F, tá? Vou deixar nesse formato aqui e vou dar um nome para essa equação, de equação 1. Depois eu vou retornar nela. Agora a gente vai para a direção X. Na direção X, tem uma informação importante, né? A velocidade é constante. Certo? A componente, o vetor velocidade é constante, componente da velocidade na direção X é constante. Vou aplicar, então, da primeira lei de Newton. O que nós temos? Que a resultante das forças na direção X vai ser igual a zero. E aí, quais forças nós temos? Nós temos, a favor do movimento, a componente X da força F, Fx, contra o movimento, uma força de atrito cinética, desculpa. Isso vai ser igual a zero. Essa força X é F vezes o cosseno de 30 graus, né? E essa força cinética é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Isso é igual a zero. Mas a normal nós temos, é a equação 1, né? Então, isso é F cosseno de 30 graus menos o coeficiente de atrito cinético. Eu já posso colocar os valores. É 0,40 vezes a normal. Opa, normal está aqui. 500 newtons vezes, não, menos 0,5 F. É desse jeito.
isso é igual a zero. Né? Cosseno de... Eu vou colocar um valor numérico, cosseno de 30 vai dar 0,8 alguma coisa. Cosseno de 30 dá 0,87 aproximadamente. Então aqui vai dar 0,87f menos, aqui 0,4 vezes 500, 0,4 vezes 500 vai dar 200 newtons, menos vezes menos vai dar mais, né? Menos vezes menos vai dar mais, 0,4 vezes 0,5, 0,4 vezes 0,5 dá 0,2 F. Isso vai ser igual a zero. Então eu vou somar 0,87 com 0,2. Então, mais 0,87 dá 1,07. 1,07 F vai ser igual a 200 newtons. E aí F vai ser igual a 200 dividido por 1,07. Dá 187 newtons. Então essa é a força F. Beleza. E aí a pergunta é: qual a força que você deve fazer para manter o movimento com velocidade constante? Então essa força o esforço que você faz é maior ou menor do que quando aplica a força horizontal. Aqui 200 newtons é menor. Por que é menor? Da seguinte forma: parte da força vai reduzir, né, o atrito, né, vai reduzir a normal e com isso vai reduzir o atrito. Essa componente Y da força aqui vai elevar um pouco o bloco. Então vai diminuir, né, a resistência do atrito, né, do movimento do bloco com o solo. Então aplicar ela com o ângulo foi mais interessante nesse exercício, com o atrito. Né? Vamos fazer mais um exemplo que fala o seguinte: a graxa de um tobogã envelheceu, né? E agora existe um coeficiente de atrito cinético. Beleza. Coeficiente de atrito cinético. A inclinação é apenas suficiente para que o tobogã se desloque com velocidade igual a constante. Então, velocidade constante. O módulo dela, constante. Né? Deduza uma expressão para o ângulo de inclinação em função do coeficiente de atrito cinético e do peso. Né? Do peso e do coeficiente de atrito cinético. Então, tem lá. Nós temos lá um tobogã, certo? Que está lá a um certo ângulo, que eu vou chamar de θ. E aí tem o tobogã que está aqui, né? Esse tobogã tem a força-peso apontando para baixo, né? Essa força-peso eu posso decompô-la. Vou pegar uma caneta vermelha aqui. Vermelha. Essa aqui. Então eu vou decompor, né? Eu vou ter a componente x aqui, peso na direção x, não, desculpa, y, confusão. E aqui a componente x, né? Peso na direção x. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo daqui, ó, θ, tá? Voltando para a caneta azul. Aqui eu tenho a reação normal, né? A superfície que vai reagir com uma reação normal. E tem também uma força de atrito cinética, porque tem velocidade, certo? Novamente, vou escolher meu sistema de coordenadas, né? Vou escolher aqui em paralelo o sistema que eu estou usando. Então, aqui vai ser o eixo Y positivo, aqui será o eixo X positivo. Então, como ele está com velocidade constante, eu vou usar sempre a primeira lei de Newton. Então, na direção Y, né, da primeira lei de Newton, o que eu tenho? Resultante das forças
na direção y vai ser igual, aqui faltou a força, vai ser igual a zero. Né? Quais forças eu tenho na direção y? Eu tenho a normal, positiva, menos a componente do peso na direção y, que é peso vezes, aqui está com o ângulo cosseno de θ. Isso é igual a zero. Então, eu sei que a normal é igual a P cosseno de θ. Tá já? Então, esse é um resultado que eu vou chamar de equação 1, porque eu vou precisar dele daqui para frente. Agora, na direção x. Na direção x, né, a velocidade é constante, v é uma constante. Então, eu posso usar a primeira lei de Newton. Então, usando a primeira lei de Newton na direção x, resultante das forças na direção x é igual a zero, eu tenho contra o movimento uma força de atrito cinética, então uma força de atrito cinética, a favor do movimento, então esse é negativo, a favor do movimento, a componente do peso na direção x. Então, px, que é P vezes U, está sem um ângulo aqui, seno de θ. Isso é igual a zero. A força de atrito, eu posso escrever ela como coeficiente de atrito cinético vezes a normal, isso mais peso, vezes o seno de θ igual a zero. A normal eu tenho aqui da equação 1. A normal é P cosseno θ. Então, isso é menos μc vezes P cosseno θ mais P seno θ. Né? Então, eu vou continuar aqui em cima. Eu vou passar... eu estou interessado em saber o θ, né? Eu vou passar uma parte para o outro lado, então eu vou ter aqui que P... Eu vou querer uma tangente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o P seno θ para o outro lado. Então vai ficar assim: μ, coeficiente de atrito cinético, vezes peso vezes o cosseno de θ, vai ser igual a P seno de θ. Uma observação é o sinal negativo que sumiu, porque eu passei esse cara para o outro lado. Peso, eu posso dividir ambos os lados por peso, o peso vai desaparecer. Né? Então eu tenho que seno θ dividido por cosseno θ é igual ao coeficiente de atrito cinético. Então, tangente de θ é o coeficiente de atrito cinético e θ vai ser o arco tangente do coeficiente de atrito cinético.